Boa tarde a você que acompanha a programação do Canal Rural nessa quarta-feira. Seja bem-vindo ao Conexão FPA Mato Grosso. Hoje a gente dá sequência ao assunto que tratamos na última semana, que diz respeito à situação dos produtores rurais que vivem no assentamento lá em Itaiangá, aqui em Mato Grosso, que estão num momento de insegurança jurídica após uma ação do INCRA de reintegração de posse lá de 6 lotes do assentamento, né? Um assentamento que tem mais de 1.140 lotes. Quem esteve lá está conosco aqui hoje é a deputada Coronel Fernanda, aqui de Mato Grosso, que verificou em loco a situação. Deputada, eu queria que a senhora inicialmente nos explicasse, né, a quantidade de lotes que nós temos lá e qual o cenário hoje daqueles produtores. Boa tarde. Boa tarde. Lá em Itaiangá, o assentamento Itaiangá foi um dos maiores assentamentos do Brasil, né? Existe nesse assentamento 1.140 lotes. Desses 1.140 lotes, 875 estão prontos para serem documentados desde 30 anos atrás. E nós estamos com 265 lotes que ainda possuem alguma irregularidades. Irregularidades, por exemplo, nós temos lá uma produtora rural que foi assentada lá há 20 anos atrás. E, em virtude da situação financeira, a necessidade de lá, ela acabou prestando um concurso público depois de assentada, para a área de serviços gerais da prefeitura. E passou. Foi um concurso público, ela passou. Porque ela passou como serviços gerais, agora, em 2024, o INCRA quer tirar ela porque ela é servidora pública, impedindo, ou seja, se ela investiu para passar no concurso, ela estudou, então ela não serve mais, porque para ser assentado no INCRA tem que ser miserável pro resto da vida. Ou seja, na avaliação da senhora, esse é um caso que configura uma irregularidade na ação do INCRA justamente por buscar essa restituição da posse. Com certeza. O INCRA tinha que olhar como era há 30 anos atrás, e não a situação atual de 10, 5 anos atrás. São outras realidades, são outros momentos, e eu acho que o INCRA tem que começar a entender a importância do órgão e trabalhar para resolver essa questão. Hoje, nós estivemos com o governo do estado pedindo essa ajuda para que a bancada federal e o governo do estado achem uma solução junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário para resolver de vez a questão de todos os assentamentos de Mato Grosso. Como que é resolver de vez? Entregar o título de propriedade para aquelas pessoas que estão lá. Lá, 6 lotes foram, passaram por esse processo de reintegração, enquanto o restante da ação segue na justiça, como a senhora bem destacou aqui com os números. Qual a situação desses 6 produtores, dessas 6 famílias hoje? Dessas 6, uma já retomou, nós conseguimos os advogados que estão lá atuando, que foram contratados por eles, conseguiram a liminar, um deles já retornou. Na semana passada foram conseguidos 45 liminares desses 260 lotes que estão irregulares, para que eles não saiam das suas áreas até que o processo seja julgado. E eu acredito que essa semana saem as demais liminares, derrubando a decisão do juízo de primeiro grau da Diamantino, né? Lembrando que o cumprimento dessa liminar que foi concedida, ela foi cumprida de forma irregular, porque nós temos normas técnicas promovidas pelo 510, pela própria CNJ, que diz como é que se faz uma reintegração de posse, o que é preciso, quem vai nessa reintegração, qual é o estudo que tem que ser feito, e ninguém realizou isso. Simplesmente a liminar foi dada no dia e a reintegração foi executada no outro dia. Você tem uma ideia? A Secretaria de Segurança de Mato Grosso só tomou conhecimento da reintegração de posse no final do dia, depois que aconteceu, quando começou a dar o problema. Então, assim, não houve respeito nenhum, nem com a segurança pública de Mato Grosso, nem com o povo de Mato Grosso, sequer com o governo do estado de Mato Grosso. Bom, diante disso, né, obviamente os produtores continuam numa situação de insegurança jurídica, de muita preocupação, evidentemente, e a senhora tem conseguido falar com o INCRA, tem conseguido resposta do órgão? Já tivemos uma reunião na semana passada com o ministro e com o presidente do INCRA, doutor César, para tratarmos disso. Em relação a esses 875 lotes, eles iriam requerer junto da Justiça a liberação para documentar essas áreas. E as outras 265, iriam ser discutido isso no processo ainda. Mas eu tenho certeza que vamos começar um trabalho para resolver de vez, não só Itaiangá, mas de todo o estado de Mato Grosso. Deputada, obrigado pela participação. E essa semana, né, para
manter esse assunto, né, em pauta, né, com o foco que ele precisa, a ProSoja aqui em Mato Grosso, né, convocou uma coletiva de imprensa justamente para esclarecer o que está acontecendo, né, todas as possíveis irregularidades, como a deputada aqui comentou nessa ação do INCRA com o assentamento lá em Itanhangá. Lucas Costa Beber, presidente da ProSoja Mato Grosso, esteve conosco semana passada debatendo justamente esse tema. E aqui a gente vê uma ação da ProSoja mais uma vez para não deixar esse holofote baixar, né, Lucas? Boa tarde. Boa tarde, Patrone. Boa tarde a todos. Com certeza, nós temos a preocupação, fomos provocados por assentados de lá, inclusive alguns são associados da ProSoja Mato Grosso, estão lá há quase 30 anos e do nada, né, o INCRA faz um vídeo de forma irresponsável na internet anunciando que seria iniciado o sorteio de terras lá, distribuindo lotes. A gente sabia que havia problema em poucos lotes, mas da maneira que foi colocado na mídia, e a gente sabe da facilidade dessas informações hoje andarem, gerou uma grande insegurança para todos aqueles assentados e também atraiu várias pessoas para lá, e a gente sabe que vão pessoas bem intencionadas e mal intencionadas, e que isso podia gerar uma tensão, um conflito muito grande, né? Como a deputada bem colocou, até um derramamento de sangue. E eu acho que a gente é bem evoluído hoje para fazer as coisas de forma responsável. Só tinha uma decisão liminar, não era uma decisão em trânsito, em julgado. Então, a gente estranha também o INCRA ser tão rápido para fazer essa reintegração de posse diante de uma liminar e demorar quase 30 anos para fazer a regularização daquilo lá, o que gera maior instabilidade para aquelas pessoas que estão lá. A gente sabe que ao longo de 30 anos algumas pessoas acabam falecendo, fica a família, mas tudo isso dificulta para aquelas pessoas provarem de fato que têm o direito de estarem como foi assentado a família lá atrás. Tudo isso gera essa insegurança, e o papel da entidade é justamente atender esses produtores, principalmente orientando de forma jurídica e também fazendo a ligação política, né? Que foi que a gente provocou a deputada, ela de pronto, de maneira muito austera, assim, respondeu rapidamente e se deslocou até lá. Nossa equipe também foi junto para ouvir todas as partes, que acho que temos que ter a responsabilidade também de fazer tudo diante da legalidade e também ouvir as partes para a gente não se pronunciar antes de ter essas informações e causar mais instabilidade ainda. Então, a entidade deu bastante amparo técnico, principalmente, para que a gente pudesse trazer justiça novamente para eles. Colocamos em contato também pessoas de lá, seja assentados, seja políticos também, com pessoas que podiam dar orientação jurídica melhor também, para que justamente se fizesse a justiça e desse tempo também para aqueles produtores que deveriam ser tratados caso a caso e também ter o direito do princípio da ampla defesa, de se defenderem, de apresentarem suas defesas, suas provas, e nada disso foi respeitado. Temos a lei de 2023 que trata disso, também a gente verificou que não foi respeitado. Tem também aquela decisão que teve lá atrás do STF, dos conselhos, para que fosse feito de forma responsável, visando principalmente a segurança, né, e forma justa de se restabelecer dentro daquelas áreas lá, e nada disso foi respeitado. Então, a entidade, cabe ela verificar e buscar a justiça por aqueles produtores associados e assentados lá, que acima de tudo estão desempenhando o trabalho social da terra e ajudaram aquela região prosperar também. Lucas, obrigado pela sua participação. Deputada, obrigado por estar aqui conosco também, esclarecendo essa situação, né, que vivem os produtores rurais lá do assentamento em Itanhangá. A gente fica por aqui, obrigado pela sua companhia, sua audiência. Esse foi o Conexão FPA MT dessa semana. Conexão FPA-MT. Apoio à ProSoja Mato Grosso.